Salve, salve! Estamos nós aqui no Cervejando Por Aí, primeiro episódio da nossa primeira temporada, abrindo Cervejando Por Aí. Eu, Sérgio do Coreta e Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, o Porreta. Você é Coreta, eu sou Porreta. A gente trouxe aqui um ilustre. O melhor de todos ou não? Não, menos. Não, um dos bons. É Flamengo, é Flamengo. A gente não pode dizer que é o melhor, bicho, porque a gente vai trazer outro. Se for falar de Flamengo, é o melhor. Sim. Não, nós vamos... esse nosso podcast aqui, nós vamos falar sobre cerveja. Somos de Petrópolis. E nós estamos trazendo um convidado, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito representativa no mundo cervejeiro, José Renato Romão. Muito obrigado pela tua presença, uma honra ter você aqui. Nada, obrigado pelo convite. Estreando essa temporada do Cervejando Por Aí. Muito sucesso pro Cervejando. Se Deus quiser, Zé. Obrigado pela tua vinda. Informação cervejeira aí para todo mundo. Zezão, eu sempre fico assim com as perguntas técnicas, né? Porque eu só sou aqui o apreciador do que vocês fazem. Fala para quem não conhece o Zé Romão, que é difícil aqui em Petrópolis não conhecer, né? Um apaixonado pelo flamenguista, empreendedor, amigo de todos. Como é que começou essa paixão sua com a cerveja artesanal, a sua formação? Conta um pouquinho da história. Então, a coisa da cerveja, né? Na nossa família a gente tem já uma história um pouco mais antiga aí, né? Porque uma pessoa da nossa família, ele era a pessoa lá da Pinguim, né? Que era a distribuidora da Boêmia na ocasião. E eu lembro que eu era pequeno, eu ia pra lá com meu pai ia lá pra lá. Sábado era um dia de festa na Pinguim, porque começava às 9 da manhã para comprar cerveja. E eu lembro que eu sei lá que horas que eu voltava para casa com meu pai pequenininho, tomava um monte de Guaraná. E aí sempre achei aquilo um negócio muito bacana, né? E de vez em quando ia na Boêmia lá, na época da estrutura ainda antiga, né? E sempre achei aquele negócio muito bacana, né? Como é que pode? Esses caras transformam água em álcool, né, cara? Eles fazem cerveja, todo mundo gosta desse troço, todo mundo fica feliz em volta dessas garrafas aí, né? De amor, né? As garrafas vão abrindo, vai ficando todo mundo feliz, contente, vai chegando mais um, mais outro. Falei, meu pai não me nega nada. E eu lá no meu Guaraná. E aí depois, né, eu atuei um longo tempo aí no varejo, né, no Brasil e algumas coisas na América Latina também. Vendendo cerveja? Não, no segmento de franquias, né? E também na última empresa que eu trabalhei era uma empresa que não era franqueadora, era uma rede própria, mas um longo tempo trabalhei como foi quando eu conheci o Zé. Tá onde? Eu tô na Argentina, tá onde? Não sei o que. Esse cara, porra, tá mexendo com o quê, meu amigo? Viajava muito, né? Essa coisa de viajar é legal, mas chega um determinado momento que ela vai te sugando um pouco, porque fuso horário e horários de voo, Nordeste do Brasil, viajar no Nordeste do Brasil a trabalho é muito difícil, porque os horários são muito complicados. Filho nasce, quem é aquele que está entrando? Filho nasce, eu tenho que voltar em casa. Quando é que papai veio? Pois fiquei muito aniversário de filho, fiquei muito aniversário meu fora de casa, trabalhando, então, num determinado momento tive um problema um pouco mais sério até de saúde, por conta de bactéria, essa coisa toda, de aeroporto, viajando, aí eu falei, tem que dá uma parada nisso daí, né? Não tá legal. E aí, conheci o pessoal da Serva, né? Já conhecia o Matheus. Em que ano isso? Isso foi em 2011. Tempos difíceis, né? Para fazer cerveja nessa época não era muito fácil. Bastante. De fato, era uma aventura, né? Aventura. Principalmente quando você falava para as pessoas... Era uma coisa como se você fosse um cara que fazia uma alquimia muito secreta ali da coisa, né? E aí fiz o curso lá em Araras, na casa do Alexandre, lá com o Matheus, com o Wolf, enfim, com João Veiga, mestre João Veiga, que formou muita gente fazendo cerveja em casa aqui na região também. E aí comecei a fazer cerveja em casa. Tinha cerveja que era ótima, tinha cerveja que dava errado, virava tempero, então a gente inventava de tudo com aquilo. E aí
a gente tomou uma decisão de começar a ter alguma coisa de insumo também, né? Porque insumo cervejeiro naquela época era muito difícil, né? A gente comprava de Porto Alegre. E aí tinha que juntar, fazer compra. Porto Alegre? Porto Alegre, era o fornecedor, ainda é um grande fornecedor de insumo cervejeiro. Mas era assim, o que te atendia. Material importado do sul, né? Uruguai, Argentina. Naquela época tinha pouca coisa, muito pouca coisa nacional, era basicamente malte Pilsen, que era nacional. Qual era o estado que era mais forte, Zé, na parte de cerveja artesanal? Cerveja artesanal, o sul, de um modo geral, já tinha um certo desenvolvimento, até pela questão cultural, né? As famílias já tinham esse hábito, né? A colonização alemã em algumas regiões é uma coisa que já acontecia por lá. Então eles tinham esse negócio, tem esse negócio, até hoje a gente comprava de lá e tinha que ver quem é que tá precisando disso, daquilo que eu estava precisando, você às vezes não queria, mas a gente fazia as compras, a gente falou assim, de repente a gente consegue trazer alguma coisa para revender aqui na região, porque não tinha ninguém, né? E aí a gente abriu a empresa e começou a fazer... Você abriu uma importadora, né? A gente começou a importar malte da Alemanha. Sempre chamado Brewpoint. Não. Se chamava Ceres. Eu lembro que uma vez eu fui comprar um malte em 2015, fui comprar um malte numa loja lá no Grajaú, a Malte Arte. Aí eu vi lá, importada por Ceres, por Rua Tereza, não sei o que, Petrópolis. Isso mesmo. Eu falei, rapaz, em Petrópolis, eu vou a Petrópolis para comprar. Em vez de eu comprar... Fala sério, né? Fala sério. E eu cheguei aí lá, era num shoppingzinho, né? Num subsolo. Isso, na Rua Tereza ali. Na Rua Tereza, num shoppingzinho. A gente tinha essa linha ali. Subsolo, mas ali naquela época eu acho que já não estava mais assim bombando muito a área de venda A Ceres ainda existe, não? Existe, a Ceres é uma empresa que ainda existe, é uma distribuidora, ela existe até hoje. A gente começou a fazer essa importação e depois de um determinado período começaram outras empresas, através de outras empresas também maiores, a começar a ter algumas filiais, alguma coisa assim. A coisa da importação não é uma atividade fácil. Sim. Né? Você... burocracia tremenda. É uma burocracia muito grande, é uma rigidez muito grande. O material perecível também. Todo o trâmite, o malte é um material que ele não pode demorar muito para ter esse giro. A gente tinha e ainda tem, isso é uma coisa normal do Brasil, uma variação cambial muito grande. Então, às vezes, todo o pagamento é antecipado. Então, às vezes, a gente pagar lá e chegar aqui, a coisa já está completamente defasada. Né? Mas tem essa diferença vocês têm que completar, não? Não. Só que a operação já está feita, aquele negócio já está dado. Se você vai ganhar ganhar dinheiro ou perder dinheiro, 5,80, aí é o mercado que vai dizer, não é mais nem muito bem a tua competência sobre aquela operação. Entendi. Né? E demorava aí, em média, 30, 40 dias entre embarcar na Europa e a gente efetivamente está com o produto disponível. E aí a gente foi vendo que a mecânica realmente, sabe assim, era um negócio muito desgastante e que não estava mais fazendo muito sentido. Outras empresas, como eu falei, começaram a oferecer também essa possibilidade. A gente já tinha iniciado uma pequena produção também de uma marca. A gente começou a estudar esse mercado da cerveja artesanal como um todo, né, da cerveja especial, avaliando mais a coisa mercadológica mesmo, qual era o futuro disso, quais eram as tendências, quais eram as histórias de desenvolvimento cervejeiro em vários países, em vários continentes, né? Como é que isso aconteceu. A última referência foi os Estados Unidos, né? Que foi o desenvolvimento por lá, que a partir de principalmente 2008, que teve ali um momento de recessão nos Estados Unidos, né? E eles começaram a olhar muito para dentro, né, do que eles produziam, valorizar ainda mais a produção interna. Foi que o mercado cervejeiro artesanal dos Estados Unidos decolou. Foi uma referência para o Brasil, né, principalmente... Ainda é uma referência ou vocês Ainda é uma referência, principalmente quando a gente fala de determinados estilos de cerveja. A escola americana ela tem uma proximidade, ela tem uma facilidade com o brasileiro, por conta de sabores, aromas e estilos
que o brasileiro gosta muito daquela linha de produtos americanos, que tem alguma parte dos Estados Unidos ali, realmente tem uma coisa a ver com o Brasil, com ser quente, né, exposição de praia, turismo. O American Lager, né? American Lager, as IPAs americanas são bem mais aromáticas, são bem mais interessantes de degustação. Então, assim, é um mercado que cresceu economicamente e cresceu dentro de alguns estilos que se desenvolveram muito no Brasil, né? E eles dão show de logística, né? Nós estávamos falando... Eles dão show de várias coisas, né? Então, por que determinadas coisas lá realmente se desenvolvem muito rápido e as pessoas, por sua competência própria, conseguem ter uma contribuição maior nessa coisa do desenvolvimento econômico? Porque lá muitos negócios são entendidos de uma mesma forma. Aqui no Brasil a gente tem negócios que são entendidos de uma forma, outros de outra. Então isso dificulta muito toda a estruturação da empresa, porque até você gerar um determinado volume, você passa por etapas assim, muito difíceis. Porque burocracia, tributação, contabilidade, essa coisa toda, o Brasil ainda não conseguiu gerar uma máquina pública que entenda assim, o tamanho dos negócios, né? Você é desse tamanho, você consegue cumprir isso, você consegue cumprir aquilo e tal. E lá nos Estados Unidos a coisa é muito mais igualitária, né? Eles são muito mais a meritocracia, a competência, e os caras, você chega lá, por que os caras fazem? Porque a princípio o Estado lá está mais para ajudar do que para atrapalhar. Agregador, né? Agregador. Então aqui a gente fala assim... Não é seu inimigo, né? Aqui em alguns casos a gente até tem um diálogo muito grande com a estrutura pública e às vezes não é culpa daquela pessoa que está na sua frente. A estrutura é muito defasada, né? O mundo mudou muito rápido, né? O mundo mudou. Não é que o Brasil precisa mudar, o mundo mudou. Então, quando a gente fala de estrutura tributária no Brasil, é um caos, é uma estrutura muito arcaica, né? Assim, é dificultoso, inclusive, para a estrutura pública ter até atender o empresário e tal. Eles mesmos têm, em alguns momentos, dificuldade nesse entendimento, e lá é mais fácil. Zé, uma das coisas que eu acho mais barata aqui no Brewpoint, que eu conheço o Zé através de um amigo particular nosso, o China, Alexandre Beck, eu queria até mandar um abração para ele. O que acontece? A Brewpoint agregou vários amigos seus, né? Você trouxe vários amigos, depois você pode até explicar essa... Mas antes da Brewpoint você já tinha lançado a sua cerveja. Isso, cerveja do Zé. Do Zé. A do Zé. Quando eu conheci você num encontro na Boêmia, lembra que a Serva fazia os encontros na Boêmia? Isso. Eu falei, eu conheço esse rosto. Porque o rótulo é o Zé. É o Zé. A do Zé foi o quê? Vou tentar, vou sair para o mercado, vou ver o que é. Então, falando lá da produção em casa, né? Então, assim, levava para uns amigos aqui, outros amigos ali, a pessoa você fala, pô, a cerveja do Zé, pô, essa é boa, essa vai, essa não sei, pô, essa cerveja tá boa, do Zé. E aí, uma pessoa que era um diretor da empresa que eu trabalhava, uma pessoa assim, muito ligada nessa coisa de marketing, marca, não sei, eu falei, meu irmão, pô, cara, cerveja que eu faço em casa, todo mundo fala que, pô, a cerveja do Zé, tu acha que esse nome do Zé, essa coisa... Ele falou, cara, se eu fosse tu, caía pra dentro e registrava, porque é um nome fácil, é um nome alegre, né? Todo mundo... E já tem um delivery aí de uma grande... Pois é. Eu até pensei, falei, não é possível, Zé já explodiu. Você sabe que o do Zé inspirou o nome do Coreta, porque na realidade meu nome é Anacoreta, é um nome só, né? Anacoreta. E na época de colégio, ninguém vai chamar um cara de Anacoreta. Não, isso tá ofendendo o cara. Então a pessoa chamava de Coreta. Então, é a cerveja do Coreta. Foi daí que eu tirei do Zé. E aí foi que a gente começou, fizemos um rótulo que era uma caricatura, aquela coisa bem caseira, né? De entregar para um amigo, né? Deu certo. E aí a gente começou a produzir, começou a entender esse mercado e falou, pô, acho que... cigano, né? Mais cigano, a gente produzia em fábricas, em outras fábricas, porque a gente não tinha a nossa fábrica própria, então... a gente é um modelo que no Brasil acontece, um modelo que é muito comum, por exemplo, em camisa, em roupa aqui em Petrópolis, né? Que é facção, né? Isso. Facção é o cara que tem um monte de máquina ali, ele costura para os outros. No Rio de Janeiro, facção tem outro significado. Pois é. Mas vamos pular essa parte. Vamos ficar por aqui mesmo, na minha coisa mais folclórica da facção. Faz um C de cerveja. Boa.
E aí, na coisa da micro cervejaria, tem esse nome cigano, né? Que é o cara que produz aqui, produz ali, ele vai andando em algumas fábricas. Tem grandes marcas que são 100% ciganas, né? É fácil ser um cervejeiro cigano do ponto de vista burocrático? É bem mais simples do que você ter a própria fábrica. Para alguns é um momento de startup. Ah lá, do Zé. Mais do Zé. Mas essa foto não faz jus ao Zé. Não, porque agora mudou o rótulo, né? O bonequinho do Zé foi para a lateral ali. Então, assim, o startup de uma marca, ela, de um modo geral, ela passa por ser um produtor cigano, né, terceirizar a sua produção. Primeiro para testar se realmente aquilo ali é um negócio que ele quer, é um negócio que o mercado dá aderência, se é um negócio também, que cresce, se tem aceitação. E aí, num determinado momento, você pode tomar a decisão de fazer a sua própria fábrica ou continuar sendo cigano, dependendo de como você consegue desenvolver o seu mercado. A gente conhece marcas que são relativamente grandes e são 100% ciganas. Não é um problema ser cigano, sim. Não é nada, é só uma decisão comercial. Vou só fazer um esclarecimento de cigano, porque as pessoas aí em casa às vezes não sabem igual a mim, né? Cigano é o cara que tem uma cerveja, não é isso? Ele tem uma cerveja, ele não tem uma cervejaria. Isso, ele tem uma cerveja. E Abril Ponte deu essa proposta aqui em Petrópolis, né? Sim. Eu fiz matérias de televisão local aqui com vocês lá. E eu vi que tinha diversas pessoas, vocês engarrafando outras marcas. Isso é que é ser cigano, não é isso? A pessoa tem. O cara pensa em cigano. Ele tem uma receita dele. Vai alemão tomando cervejinha. Como é que é, meu irmão? Cigano é isso, né? A pessoa. A marca tem uma receita dele, ele leva essa receita para dentro de uma outra fábrica. Essa fábrica ela vai customizar essa receita a partir dos parâmetros do equipamento dela e produzir fielmente. Com o cervejeiro dela, que você tem um cervejeiro. Com o cervejeiro da própria indústria. Como é que chama ele? Franz. É o único cervejeiro magro que eu conheço. E agora é corredor. O cara é todo. Ele ainda continua calmo, tranquilo? Sereno, calmo. Eu nunca vi um negócio daquele, cara. Pau cantando lá para. E aí a pessoa produz essa coisa da produção terceirizada, né? E aí, Abril Ponte, a ideia foi essa, né, Zé? A gente começou, quando a gente startou a fábrica, né? Primeiro, assim, existiam alguns medos, né? Assim, alguns frios na barriga, né? O primeiro era se aquele dinheiro que estava dentro do potinho, cada um colocou um pouquinho dava. Ia dar. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era se aquele dinheiro que dava para construir esperava também o negócio inaugurar, porque entre você começar a construir, ter entrega dos equipamentos, aquela coisa toda ser instalada, ser startado, aquilo funcionar, ser assim, realmente configurado para o funcionamento, tem muita fiscalização, tem muita liberação que você tem que passar até você falar assim, pode funcionar, pode vender uma cerveja, é uma etapa longa. A gente começou a construção da fábrica em março de 2016. Do ponto de vista nosso, assim como entrega nossa, a gente em início de julho, final de junho, estava pronto. A gente teve um atraso de quase 60 dias na entrega dos equipamentos, então em agosto a gente estava com os equipamentos instalados. Março, agosto, 5 meses. E aí era o ano da Olimpíada. E o que aconteceu? O Ministério da Agricultura, especificamente no Rio de Janeiro, voltou todas as suas atenções para as relações alimentícias que estavam acontecendo de forma absurda no Rio de Janeiro. E aí, entre agosto e a gente começar a vender a primeira cerveja, foi início de dezembro. A gente ficou quase 5 meses ali. Não, começou em maio. A gente, assim, teoricamente, assim, início de julho a gente estava pronto, né? Se os equipamentos testando equipamentos para não dar bico, né? Mas julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, quase 6 meses esperando a liberação. Com profissionais, tudo, contratar, tudo. Todo mundo lá. Tudo pronto para, vamos. Então, esse era o segundo frio na barriga, né?
Pô, 50, e agora, o que a gente faz? Prende a respiração durante 6 meses. Fazer, né? E pior aprender sem poder tomar uma produzindo. Eu tinha que ficar olhando, aí, podia... Bebendo dos outros. A gente ficava degustando o que tinha no tanque, não podia vender, então ficava esperando, né? Mas até que a gente começou e quando a gente fez a fábrica, né, a gente convidou alguns amigos que já estavam no mercado, já tinham marca, ou estavam em vias de lançar suas marcas para participar do projeto, porque o terceiro frio na barriga é uma indústria, tem a construção, tem o startup e o tempo que ela leva até ela atingir o seu ponto de equilíbrio mínimo necessário para que ela se pague. Sim. Né? Porque máquina boa dentro da indústria é máquina que está funcionando 24 horas por dia. Máquina foi feita para isso na indústria. Né? Então, o quanto que a gente precisava produzir em litros de cerveja por mês para que a gente pelo menos se pagasse, porque senão todo mês, além desse atraso todo, a gente tinha que se reinvestir para se pagar. E eu me lembro, eu não vou falar o político aqui, ele tinha um problema num buraco, rapaz, na caminho da fábrica dele. Eu tive que fazer uma matéria dentro do buraco. Eu fiz igual um vereador que se candidatou aí, dentro do buraco. Você me comprou, me inspirou. E falamos com o político, tal. Até hoje amenizou o problema, né? Então, essas coisas que acontecem, como a gente estava falando, que era ainda pouco da estrutura pública, né? Que você tinha também. Porque aí você chega numa determinada secretaria e fala, tem um buraco na minha rua que está impedindo eu ter entrada e saída de carga. Ah, mas essa sua rua ela é leito do Rio tal. O leito do Rio tal é o órgão tal que cuida. Aí você vai no órgão tal, não, a gente que cuida. Mas a gente só cuida para autorizar a obra. Quem faz a obra é a secretaria tal. Aí você, não, tudo bem. Então não é o fulano que você vai para lá. Dá melhor qualidade, né, rapaz? Só que, chegou num determinado momento, você fala assim, tá, gente, mas e aí? E aí? Eu continuo com o buraco. E a gente continua aqui com um buraco na rua que a gente não consegue mais chegar na fábrica. E aí, resumindo a história, a gente conseguiu ter uma ajuda ali em algum momento de uma determinada secretaria que nos auxiliou. A gente fez uma contrapartida de material e a gente conseguiu nós mesmos resolver o problema do buraco lá, porque já não tinha mais solução. Né? E no dia que eu falei com esse político, deu B.O. Mas vamos mudar. Outra coisa da Abril Ponte que me chama a atenção, se você me permite, é como a Abril Ponte ela cresceu ali no próprio Quitandinha. Vocês fizeram uma parceria de um barzinho muito interativo. Foi a primeira experiência na cidade. O pessoal chamava de Bar da Fábrica, agora tem um outro nome. Chamava de Bar da Fábrica. Era outro frio na barriga, né? Que também... porque é dominar outra coisa que é completamente diferente da estrutura fabril, né? Fábrica começa às 7 horas da manhã, ali tem almoça, 4h30, 5 horas, está colocando cadeado, está encerrando, e 4h30, 5 horas é o momento que se inicia um bar, né? Então, era uma coisa que a gente não queria se envolver diretamente na administração de bar, porque realmente é um outro momento, é um outro tipo de administração completamente diferente do que produzir cerveja, né? Então, a gente fez uma parceria que ela durou um determinado tempo, aí veio pandemia e tal, enfim. Mas antes de pandemia, até falando um pouco aí daquela coisa da Abril Ponte, como é que ela começou com as marcas, a ideia sempre foi a gente poder, assim, contribuir de um modo geral para a cena cervejeira da nossa região, né? Uma cidade capital estadual da cerveja hoje em dia, com a primeira cervejaria do Brasil, que é a Boêmia, uma história super bacana da cidade de Petrópolis, e que assim, a gente acredita que ela tem muito ainda a crescer aqui na nossa região sobre o conceito assim, do que é a cerveja para uma cidade como plataforma de negócio turístico, hoteleiro, gastronômico, né? A gente acredita muito nisso. Assim, é uma crença que ela está, né, na base de tudo que a Abril Point faz. A gente valoriza muito aonde a gente está, quem nós somos, como que a gente se relaciona com a região de um modo geral. E aí esse momento do startup lá, a gente produziu para várias outras empresas. Algumas criaram as suas fábricas próprias. Que é uma Você ganhou selos também, produtos selos. Ganhou, a gente hoje... Muito importante, né? É a microcervejaria aqui mais premiada da região serrana, né? A gente escolheu dentro do nosso portfólio de produtos receitas mais clássicas, né, de algumas escolas cervejeiras, né? A gente tem algumas receitas alemãs, outras belgas, outras inglesas, outras
americanas, e a gente procura seguir muito fiel a estrutura dessas receitas nessas escolas clássicas. E aí você tem periodicamente determinados concursos no Brasil ou fora do Brasil que você envia, e assim, ganhar o prêmio é um momento maior. A do Zé ganhou o prêmio? Não, a do Zé não. A gente sempre enviou Bril Point. Bril Point. Se você nunca bebeu a Dunkel da Bril Point, é porque você nunca bebeu uma Dunkel. Pelo amor de Deus. Muito boa. Mais premiada essa mesmo. Top de linha. Essa é top. Bril Point, eu acho que só esse produto novo que saiu que eu não bebi, porque já bebi quase tudo da Bril Point. Todas, né? Mas o concurso, a gente assim, começou a participar de concurso, na verdade, para entender o feedback sobre o produto, porque são juízes do mundo inteiro que vão fazer a avaliação da tua cerveja. E existe todo um procedimento de avaliação de cerveja, né? O procedimento ali de respostas, avaliações e tal, de se a cerveja está na estrutura que deveria ser, aroma, se ela está dentro da cor, geração de espuma, enfim, tem uma série de elementos técnicos dentro do concurso. É mais exato do que empírico, embora não pareça não, tá? É mais exato do que empírico. A gente vai ter aqui, se Deus quiser, uns convidados que são juízes do BJCP, juízes de concurso, e eles têm uma regra, e isso é pesado. Para que então você dá pontos para isso. O negócio é matemático mesmo. Né? Ele é bem. Assim, você manda quantas garrafas para esse tipo de. Em média, a gente tem enviado umas 4 receitas para cada concurso que a gente participa. A gente tem participado de 2 concursos a 3 por ano, mas normalmente 2. E aí o que é importante é o feedback daquilo. Olha, essa cerveja está assim, está assado, isso aqui pode melhorar. E aí, por trás de uma avaliação que pode ter um ponto negativo, você tem que olhar lá atrás, dentro da tua produção, o que você pode estar errando no meio do caminho para você corrigir. Então, esse é o maior atrativo que a gente tem, né, como crença nos concursos. E, a partir disso, se você foi bem, ganhar um prêmio um reconhecimento. Aí não mexe naquela receita. Não mexe, Você pode até melhorar, dependendo, você participa de 1, 2, 3 concursos. Os 3 concursos começam a te indicar determinados fatores ali que eles indicam como ponto de melhoria. A gente tem que estudar como a gente vai fazer aquela melhoria dentro da receita. Mas a gente utiliza muito o concurso para isso. Esse selo mexe com a venda, da busca da sempre cerveja? Tem uma expectativa sobre tem pessoas que buscam cerveja premiada. E aí você bota um selinho na tua garrafa e o cara pega é isso que eu estou falando. Número 1 do concurso desse ano, evidente. Tem pessoas que buscam cerveja qualificada. É um ativo, principalmente os concursos maiores, né? A gente tem um concurso muito grande no Brasil, que é em Blumenau, acontece sempre em março, na Festa da Cerveja Artesanal de Blumenau. Que é um dos maiores do mundo, é um reconhecimento muito grande. A gente participa sempre de um concurso no Chile, que envolve todas as Américas. É um concurso muito forte. Na terra do vinho? Lá tem um concurso muito bacana, que é a Copa de Cervejas da América. E a gente já ganhou alguns prêmios no Chile, já ganhamos prêmio em Peru, já ganhamos alguns aqui no Brasil, nesses concursos também. Então, assim, é um reconhecimento bacana que a gente procura sempre manter a régua alta para entregar a qualidade. Nós temos um amigo em comum, o Fábio. Né? Sim. O Fábio lá da Pepe, né? Tem um restaurante no Leblon. Ele é o quê? Ele é juiz? Ele também participa de concursos, né? Porque ele não fabrica, né? Ele tem um restaurante muito tradicional. Ele é convidado para culinária alemã. Ele falou, não, Eduardo, eu vou lá no cervejando por aí. Porque... do Rap Pfeffer. Né? Rap Pfeffer. E ele que me falou do tal da IPA, que eu pensei que era UPA, que não sei o quê. Que o trem é amargo, né? Ele já está no estágio de beber, eu acho que uma cerveja com que tem um ácido amargor muriático, né? Mais alto. Pô, ele me deu uma cerveja. Chá de boldo. Nossa senhora, me deu uma cerveja que é para afastar coisa ruim do corpo. Um amigo meu dizia que era remédio para malária. Remédio para malária. Chá de boldo. Eu falei, não é possível estar bebendo isso. Ele, rapaz, isso aqui com queijinho. Aí você falou do negócio do queijo. Aí já ele está em outro patamar, né? Porque cerveja obviamente puxar a sardinha para cerveja, mas de fato a cerveja é um produto que ele tem um leque de possibilidades de harmonização que dificilmente outra bebida alcoólica vai te oferecer, não só pela variedade de estilos, como pela possibilidade de harmonizações, né? Desde harmonizações de saladas, de
queijos mais gordurosos, menos gordurosos, carnes, sobremesas. Tem determinadas harmonizações de sobremesas, são fantásticas. O churrasco, o brasileiro adora muito o churrasco, né? E a cerveja, eu vejo muitas pessoas falando, pô, a cervejinha com churrasco, mas tira o apetite, a cerveja e tal. Mas não são todas as cervejas que tiram o apetite. As cervejas de combate, algumas, né, que depois que veio a cerveja artesanal, muitas pessoas viram que não era puro malte, tal, como hoje estão fazendo a propaganda, atrapalha a cerveja. Essa de combate atrapalha no churrasco. A cerveja artesanal tem mais uma pegadinha, mas você como cervejeiro tem mais uma opção do cara comer um pouco mais, se estender mais no churrasco dele? No churrasco, como é uma comida mais gordurosa, né, a indicação em termos de harmonização normalmente é uma bebida um pouco mais amarga, porque esse amargor da bebida vai dar uma quebrada na gordura, tá certo? Então, uma cerveja muito leve... A Pilsen mais tomada não é amarga. Uma Pilsen, uma trigo, não vai bater muito bem. Você teria que partir mais para uma cerveja um pouco, uma Session IPA, uma APA, até mesmo uma IPA que não seja muito agressiva, para poder... Porque o inconveniente que eu vejo das cervejas muito amargas é que o cara bebe uma, bebe duas e fala assim, tô bem, tô tranquilão. Não é para você começar às 10 da manhã e acabar às 11 horas da... Eu lembro que a Boêmia... E você, Zé? Eu lembro que a Boêmia tinha uma cerveja que eu adorava, que era a Confraria, aquela... Confraria. Nossa, aquilo era coisa sensacional a receita. Acabou? Mas era o seguinte, acabou. Eu não vejo mais. Não fabrica mais. A Boêmia chegou bem que eu bebi, lançar, antes de acabar. Foi a Confraria que me fez entrar para o universo cervejeiro quando eu fui ver. Eu participei do Tour Cervejeiro em 2011 e até então, nessa época, eu achava que tinha dois tipos de cerveja. Era o chopp amarelo. Isso. E a cerveja preta, que era doce e era ruim e eu não gostava. Então só tinha o chopp. E aí quando eu fiz o Tour Cervejeiro da Boêmia em 2011, no final do tour eles fazem uma degustação de uma cerveja em especial e na época era a Confraria. Aí eu peguei, olhei e falei, isso aqui não é cerveja não. Primeiro que não tem cor de cerveja, é meio castanho. Aí provei e falei, não, isso aqui não tem gosto, não tem cor de cerveja, não tem gosto de cerveja, que diabo de bebida é essa? Aí eu vi que cerveja é o que você falou. Talvez seja a única bebida que você pode botar, é cerveja, do branquinho, quase branco, até o preto fosco. Você passa por todos os sabores, e é tudo cerveja. É tudo cerveja. E você, Zé, no churrasco, qual é a sua preferência? Eu gosto muito de uma IPA, uma German Pilsen, né, no churrasco, é muito bom. Mas é o que a gente fala, assim, cerveja... Qual é a melhor cerveja, né? É a que tá mais fácil de você acessar naquele momento também, meu amigo. Então, se tiver um chopinho super leve, refrescante... E como dizia meu falecido pai, o churrasco é confraternização. A carne pode estar até dura, mas se o papo estiver bom, os amigos estão bons... Tá tudo certo, né? E cerveja combina com isso, né? É a base de confraternização sempre e tal. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Qual é a melhor cerveja para cada um? Você pode até ter um estilo e tal, mas a cerveja é daquele momento, né? Pô, eu tô com vontade de tomar uma cerveja mais alcoólica. É a vontade que você tá naquele momento. Eu tô com vontade de tomar uma cerveja extremamente leve, refrescante, que eu tô indo para um churrasco. Então, tudo bem, não tem... Né? Não tem essa neurose de, a cerveja tem que ser isso ou tem que ser aquilo. A cerveja é um produto muito democrático. Até pela variedade de estilos, até pela forma como você pode beber, com o que você pode acompanhar, com quem... Né? Não, então... eu fui na fábrica da Abril Ponte lá e achei interessante, na hora de botar a essência, o cara pegou um hortelã, tal, né, um sachêzinho, botou lá dentro daquele caldeirão lá. O lúpulo. Rapaz, esse negócio fantástico, o cheiro. Sobe o aroma. Nossa, né? Senhora. Então... Eu falo, caramba, cada um... Aí que o cervejeiro França falou, cada um tem a sua receita aqui, o cara botou tal... Quer dizer, aí outros estão botando frutas, né? Estão harmonizando com várias situações. Isso é o grande barato da cerveja, né? Porque você tem a liberdade da criação, né? Então, cabe a você tomar as decisões certas dos insumos para que você tenha um produto final que seja agradável, que tenha, né, que a gente fala de drinkability, né, que tenha uma harmonização boa, que tenha uma aceitação boa. Então, assim, tomar a decisão dos produtos, dos insumos que vão entrar numa receita,
ela é já, assim, o pontapé inicial, ela é a base de tudo, né? Escolher bem os ingredientes. Como, né, uma pessoa que cozinha muito bem, escolher bem os ingredientes que ele vai fazer aquele prato naquele dia, né? Então, e aí tem toda uma parte não só empírica, como existe toda uma parte técnica de estudos, de tipos de malte, tipos de lúpulo, amargor, quantidade desses ingredientes em cada cerveja, para que você chegue numa melhor fórmula possível para o que você quer. Gente, olha, estamos aqui cervejando por aí. Visita o nosso site cervejandoporaí.com.br. Eu, Eduardo Moreira, Serjão aqui, ó. E estamos conversando aqui com o presidente diretor da Brewpoint. Podemos botar assim, é uma das referências da Brewpoint aqui, uma fábrica de cerveja que você agora, Zé, agregou, né, vários, vamos dizer assim, pubs da Brewpoint pela cidade, né? Tá na rota aí na Vila de Cerveja, né? Isso, na Vila Cerveja. A Brewpoint hoje não é só mais uma fábrica, né? Quer dizer, ela tem outras atividades correlatas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O que acontece, né? A gente vai completar agora, em dezembro de 2022, 6 anos, né? Da Brewpoint. Da Brewpoint. Do início da fábrica da Brewpoint. E a gente tem, nesses 6 anos, exatamente assim, 3 anos de vida teoricamente normal, né? De assim, iniciar uma empresa, dar crescimento, dar assim, a velocidade do que ela precisa. E a gente tem 3 anos de assim, completamente loucura, né? Porque os últimos 3 uma loucura mundial durante 2 anos. Guerra, vai escolhendo. Exatamente, né? Depois a gente pode falar de tudo, né? Então, o que acontece? No momento mais agudo da pandemia, né? A gente saiu, vou dar alguns números aqui genéricos, mas tipo de 200 clientes aqui na nossa região para alguns poucos que mal cabiam nas 2 mãos, né? Que foram basicamente os supermercados que se mantiveram abertos. Todo o restante do nosso cliente fechou, que eram lojas de delicatessen, lojas especializadas em cervejas, bares, restaurantes, isso tudo. Do dia para a noite, você fecha a sua porta e o Brew Garden? Vocês abriram o Brew Garden final de 2018, né? Não, a gente inaugurou ele na Bauerfest 2019. Eu fui ver o título do campeão do Flamengo. Lá no Brew Garden. Pô, 2019, exatamente, 2019. E entrou a pandemia em 2020. A satisfação, né? O Brew Garden teve 6... Assim, enquanto a Brewpoint está fazendo 6 anos agora em dezembro, e teve 3 anos de vida normal, o Brew Garden teve 6 meses. 6 meses de vida então foi um momento muito difícil. E aí, quando a gente olhou assim, o mercado e como que a gente conseguiria, enfim, se virar literalmente, né? Porque o mundo inteiro teve que se virar, né? Você teve uma expansão muito forte de delivery em algum momento, você teve uma corrida aos supermercados muito forte, né? As pessoas falavam que ia acabar tudo, né? Foi aquele momento meio de desespero de início de pandemia. E a gente falou, a gente tem que conseguir vender o produto. Porque você tem empregado, a gente tem custos. A luz continua girando, né? O aluguel, assim, a gente teve uma forma de diálogo muito franca com todos os nossos parceiros. A gente teve muita ajuda durante esse período para a gente continuar o negócio, porque não tinha o que fazer, literalmente. A gente saiu de 100% de venda para 5% de venda. Então, assim, não tinha o que fazer. Então, a gente abriu as portas da fábrica para fazer a venda direta. A gente estava... Aquilo foi uma sexta-feira de março, sexta-feira 13 de março, né? Que foi decretado a pandemia, né? Que foi naquele momento foram paralisados os eventos na nossa cidade. Ia ter um evento na frente da Boêmia, ia ter o Degusta, a gente estava com chopeiro em cima de bancada e guardar tudo dentro do carro de novo. E era o primeiro mês que a gente assim estava aprendendo a fazer uma programação de Bauerfest, que é o grande evento da cidade, da cultura alemã, da festividade, mundo, né? Que é a Copa do Mundo da nossa cidade aqui, Petrópolis, que é um evento cervejeiro muito forte.
E naquele terceiro ano de Brewpoint a gente estava aprendendo a dominar a Bauerfest, porque você tem um evento que te tem uma demanda muito forte por chopp, mas em paralelo você tem que continuar atendendo todos os restantes dos clientes, com garrafa, com chopp, com tudo. Você não pode parar as coisas, né? E em março, aquele março especificamente, a gente estava com a casa full. Era o primeiro mês de subida de estoque, para que a gente, antes da Bauer, a gente tivesse gerado um determinado estoque, que a gente conseguisse atender o mercado sem que a Bauerfest fosse, em algum momento, um ponto negativo na relação comercial diária com os clientes. Atrapalhasse, né, os outros clientes. Porque a vida continua pós-Bauer, né? Não dá para ser, olha, eu tenho produto. Pô, mas como não tem produto? Isso que o mercado vai falar como? Eu não tenho para entregar, né? Não dá para a gente ter uma coisa dessa. Então, e aí a gente estava lá com todos os nossos tanques cheios, e a gente começou a fazer a venda direta para o cliente final na própria fábrica. E aí a gente abriu um pequeno ponto de venda no Bingen. A gente começou a funcionar o Brew Garden para venda de takeaway, né? A pessoa ia lá, enchia o growlerzinho, né? Eu acho que foi uma grande sacada de vocês. Ainda continua? Continua. Eu tenho amigos que, falam, cara, não tem coisa melhor. Vai lá, enche, churrascão. E aí quando a gente fala assim, né, o papo lá atrás, falando um pouco aí da escola americana, né? Que foi um incentivador muito. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Lá? É muito comum. Muito comum. A pessoa ter as garrafinhas. Olha o growler da Brew. Tem um growler ali. É muito comum, assim, a pessoa chega, vai na fábrica mais próxima ali, enche os growlers, vai para casa para beber em casa. De quantos litros? Esse é de 1 litro. Esse é de 1 litro. Mas tem maior, não tem? Tem, não. Os clientes, tem cliente que tem lá, que leva para a fábrica de 2 litros. Esse meu amigo que eu te falei, esse 1 litro, ele vai até da Brewpoint, tem em casa, ele acabou, ele tem que voltar. Já foi. Então, assim, teve uma aceleração, assim, o mercado cervejeiro, né, ele já passava por uma determinada início de entendimento do que é esse mercado, né? O estado do Rio de Janeiro chegou a ter mais de 200 marcas de cerveja, então foi um momento de explosão muito grande, próximo ali de 2015, por ali. E a pandemia acelerou todo o processo que você poderia ter em 10 anos, aquilo teve em 1 ano, né? E como é que estamos hoje, Zé? Então, hoje a gente está, falando especificamente de Petrópolis, hoje a gente ainda sofre, né? É uma cidade que ainda tem os seus problemas por conta de ressaca de pandemia, né? De todo o que aconteceu com a pandemia no mundo. E também a gente teve problemas da chuva, né? No início do ano, que foi um problema muito agudo na cidade. Afetou a fábrica lá, não? A fábrica, fisicamente não, mas a rua caiu novamente, né? A rua quase acabou. O buraco foi o que eu fiquei... Foi resolvido, né? Ele foi embora. Foi junto com um pedaço da... Mas conseguimos recuperar, tivemos uma sorte muito grande com o governo do estado, que nos atendeu assim de uma forma muito pronta. A gente realmente teve uma sorte muito grande de conhecer pessoas boas, corretas, dentro de determinadas estruturas que nos estenderam a mão ali naquele momento da chuva. Para a gente pelo menos acessar a fábrica, porque... quando teve a chuva. Agora, porque ali de fato, é o estado que tem que meter a mão. Né? Assim, caiu mesmo, né? E aí a chuva no nosso município aqui em Petrópolis, ela trouxe um prejuízo assim, até mais agudo do que pandemia, né? Porque é um problema local que afetou a geração de renda, né? Isso. Então, até as saídas noturnas, agora que está começando a querer começando a melhorar, né? A gente vê que o turismo ainda não ele não voltou naquela força que tinha em 2019, né? Era uma coisa muito pungente o turismo em Petrópolis. Ele ainda não chegou, ele ainda não retornou, mas isso é uma coisa que vai acontecer de forma gradativa. A Bauer já deu essa noção, né? A Bauer já deu esse start, né? A Bauer foi um evento esse ano que aconteceu, que precisava de acontecer, né? Ainda não foi da maneira que todos imaginavam também, mas a gente precisava de ter a festa na cidade, tinha que ter, porque é uma injeção de renda. Nós temos amigos no Rio de Janeiro e sabemos que tem muitos que têm medo de vir para cá e é chuva. Mas, gente, nós não estamos na cidade de Petrópolis, estamos em obras, estamos com estrutura. Exatamente. Né? Nós convivemos normalmente, vocês têm que vir para Petrópolis, conhecer Petrópolis. E aí, falando assim, hoje, né, a gente, falando disso da cidade de Petrópolis, a cidade começa a voltar ao seu ritmo. Não é um ritmo normal ainda, porque os problemas econômicos eles
eles são ainda latentes, né? Tem muita empresa que encerrou suas atividades, seja pelo acúmulo de problemas de pandemia ou pela chuva. O ticket médio de gasto noite baixou muito. O consumo caiu, né? Assim, a gente vê que principalmente o centro histórico ele teve uma mudança de hábito de consumo, de um modo geral, nos bares, onde você tinha um consumo mais completo, e hoje você vê que é um consumo um pouco mais específico em refeições rápidas, em petiscos e tal. E as pessoas hoje mudam um pouco realmente o ticket médio da coisa. Inauguramos um shopping, o Pátio Petrópolis, aí você está lá dentro também, né? Estamos lá com um parceiro lá numa operação família lá. Simão aí, que eu estimo muito aí, pessoal. Exatamente, muito são empreendedores da cidade. Impressionante como é que eles conseguem empreender aqui dentro da cidade, fazer coisas novas, né? E aí o que a gente vê assim de cenário macro, né? A gente continua tendo uma estabilidade, né, econômica, política. A gente tem uma região em guerra no mundo, que é uma região importante para o setor também cervejeiro, porque é uma região agrícola, uma região de produção de cereais para o mundo, né? Então, assim, cevada, uma parte é produzida lá. A gente já recebeu os informes dos fornecedores que nós temos contratos de fornecimento anual, que assim, a reposição de custo vai ser aguda, vai ser forte. Então, o cenário continua difícil, assim, não é um cenário né, de mar aberto. A logística daqueles navios para saírem de lá. Sim, isso. Tudo se dificulta, né? Mas a própria plantação está sendo bombardeada e tal, né? E aí você tem esses fatores assim, mundiais, você tem fatores que são nacionais, que é essa coisa toda da política, que é sempre muito quente, infelizmente, e que traz determinados reflexos em bolsa, em dólar, e a gente tem parte dos insumos que são atrelados ao câmbio. O nosso agronegócio não pode investir mais nesses lucros da vida? Então, vem sendo desenvolvido, né? A gente hoje... Quando a gente começou lá atrás, né, a coisa da importação, a gente só tinha um tipo de malte produzido no Brasil. Hoje a gente já tem aí uma variedade, 10, 15 maltes produzidos no Brasil, basicamente os mais procurados. A gente já até acessa no Brasil com a mesma qualidade? Com uma qualidade muito boa, muito boa. Mas estamos comparando o mercado que começou há 5 anos com o mercado que tem 1000 anos. Né? Né? Os caras fazem malte desde que o mundo é mundo. Tem cervejaria na Alemanha que começou quando o Brasil foi descoberto. Então, assim, a gente está realmente bem distante ainda. Eu fiquei 2 anos na Bélgica e o Sérgio falou, você estava no país que mais tem rótulos de cerveja. E eu não sabia, eu só bebia 2, eu só era bobão, pô. A Bélgica tem mais de 3.500 cervejarias e é um país do tamanho do estado de São Paulo. Eu morei em Spa, pô, do aeroporto para lá era 1 hora. Eu morei no autódromo de Spa praticamente, que a nossa sede era lá. E eu só bebi 2 cervejas, eu sou bobão mesmo, hein? Devia ter experimentado mais. Mas então a gente tem essa situação aí do mercado. Em contrapartida, o consumo com o cliente final ele tem crescido, né? Seja através de eventos, seja através dos pontos de venda. A venda de chopp tem crescido, né? Porque se a gente tem toda essa instabilidade financeira aí de custos, quando a gente fala de uma garrafa, a gente por trás de uma garrafa tem a produção do líquido da garrafa, tem a garrafa, tem o rótulo, tem a tampinha, tem a caixa de papelão. Então ela tem um imposto dela, tem o transporte dela. Eu tenho um bloco que a gente até fez uma matemática para botarmos num bloco, lembra? Esse ano a gente vai pensar em 2023, estou querendo fazer essa loucura, cara. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos faltando muito pouco tempo ainda e um cara que tem que ser 3, 4 programas, né? Não desmerecendo os demais convidados. Mas o que você pensa em 2023? Só para os nossos telespectadores e clientes também da Brewpoint, que conhecem a Brewpoint, vai ter de novidade para 2023? A gente está pensando assim em explorar ainda um pouco mais a nossa fábrica, a visitação, né? A gente tem o Beer Tour que acontece todo sábado lá na fábrica. A gente hoje já tem uma lojinha de fábrica que funciona de quarta a domingo. Mas a gente acredita que quanto mais próximo a gente tiver daqui por diante do cliente final, melhor serão as coisas, assim, menos tortuoso vai ser o caminho, por conta dessas questões todas de custo que tendem a ser assim, complicados, principalmente aí
o primeiro semestre de 2023, a gente vai ter uma transição de governo, a gente tem toda uma mudança assim, organizacional da coisa, com tendências para lá, tendências para cá, mudanças estruturais, que sempre acontecem nessas mudanças, então a gente tem que estar assim, meio que é um ano de, principalmente primeiro semestre, pisando em ovos, né, é o ditado que a gente fala, né, para ver como que a coisa se acomoda e crescer. Tá certo que por trás tem uma grande ansiedade, porque a gente está falando desse tema em diferentes pontos há 3 anos, né? A gente está falando de pandemia, a gente está falando de um segundo ano de pandemia, a gente está falando que a pandemia está parando, mas aí quando estava parando voltou agressiva e fechou tudo de novo. Aí quando a gente está terminando a pandemia, a gente tem um impacto aqui na nossa cidade que foi muito forte. E aí agora a gente está falando de governo, então assim, a gente fica numa ciranda, né, de coisas que... Toda hora tem um entrave, né? Que a gente tem que, né, dentro do olho do furacão ali, a gente tem que olhar para como que a gente consegue se situar, porque senão a gente se perde, né? A gente se perde como caminho. Na realidade, vocês vão fazer como todos os empresários, né, Sérgio? Aguardar os primeiros passos do novo governo, né, para caminhar. Você sabe que no Brasil tudo é definitivo até que mude, né? Exatamente. Não, tudo aqui sem beber uma dessa, tudo é definitivo até a hora que muda. E quando muda? Pode ser agora. Por isso que nós somos jeitinho brasileiro. Uma rádio que dizia que em 20 minutos tudo pode mudar. Agora em 1 segundo. Agora o chavão deles em 1 segundo tudo pode mudar, porque a velocidade do mundo está assim, né? É verdade. Então a gente está conversando aqui, a gente pegar o celular aqui e descobrir que aconteceu alguma coisa enorme no mundo. Estava acontecendo. Eu não posso falar, mas estava acontecendo. A Copa do Mundo estava acontecendo. Estava acontecendo e parece que um país aqui, irmão, perdeu. Né? Parece que os irmãos não se deram muito bem na estreia. A gente fique feliz com isso, mas vai que... Não faz isso não, que tem gente, né? Tá certo. Nós temos sucesso na Argentina, na Alemanha, você não está sabendo, a nossa diretora está no meu ponto aqui. Agora, Zé, você tem algo em comum que a maioria dos torcedores do Brasil, 44 milhões de brasileiros flamenguistas. Não pensa em fazer uma parceria com o Flamengo, um produto agregado Brilponte, Mengão aí, não? A gente sempre sonha com isso. A gente teve a oportunidade de fazer um produto para o Zico. O Zico teve, num período, ele teve Olha como você pega o furo, um pequeno clube de cervejas, né? E a gente teve a oportunidade de ser uma das cervejarias escolhidas para ter a produção com o Zico. Foi um orgulho muito grande, não só por ser flamenguista, mas pela pessoa que ele é, pelo que ele representa, não só pelo Flamengo, como para muita gente. Eu estou falando do Flamengo brincadeira, porque realmente a gente torce pro futebol carioca, futebol brasileiro sempre. Mas você tem uma cerveja que é o Bezerra da Silva, né? A gente, inclusive recentemente, a gente paralisou, a gente teve um contrato com eles, que foi um projeto muito bacana, né? Porque a gente conheceu a família, de fato, lá do Bezerra da Silva, pessoas maravilhosas. O lançamento foi maravilhoso. A gente fez o lançamento lá no Bar da Fábrica, né, com o filho dele, com o Léo Bezerra, que é um cara muito bacana. E a gente ficou durante um período, a gente tinha um contrato de direito de uso de marca, com pagamento de royalties e tal. E foi uma experiência legal, mas durante a pandemia, como tudo, a gente teve muita dificuldade, porque era um produto, basicamente era garrafa. Sim. Então, e a garrafa, ela teve suas dificuldades. Depois de tudo isso, né? A gente nem falou de insumo, né? A gente pode falar de insumo. O Brasil ficou, durante 2 anos seguidos, quase 6 meses sem garrafa, né? Então, assim, era um caos. A gente chegou a importar garrafa do Uruguai, um caminhão dedicado, num frete pra gente. A gente ficou uma semana ligando para vários países, cara. Panamá, México, Chile. E aí fomos achar garrafa no Uruguai. Pior que a viagem do China para ir lá para ver o Flamengo. Do ônibus. Guayaquil esse ano foi mais. Mas aí vamos marcar um papo só disso, só de falar de história de viagem. Olha só, Sérgio, nós estamos chegando aos 5 minutos finais. A diretora já falou aqui no ponto. No ponto. A gente está no ponto para parar, né? No ponto para parar. Parar e tomar um negocinho. Por favor, Zé, dê as suas considerações finais aí, fica à vontade, convide o nosso telespectador a conhecer sua mídia digital, fica à vontade. Bom, obrigado aí por todo mundo estar assistindo até agora, né? Assim, programa que a gente tem um carinho muito grande de estar aqui hoje. É um tema que é muito rico, né?
E quem puder, quem estiver por Petrópolis, quiser fazer uma visita lá na fábrica, quiser visitar também nossas mídias sociais, cervejariabrewpoint.com.br, @cervejaria Brewpoint, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, estamos em todas as plataformas aí. E visitem aqui a nossa região, visitem Petrópolis, visitem o Tour Cervejeiro, venham conhecer o que é a cerveja em Petrópolis. Aqui tem muita coisa bacana aqui, tem muita gente fazendo um trabalho muito legal aqui. Então, e podem organizar, né? Vans que queiram vir. Exatamente, a gente recebe grupos lá. Outro dia a gente recebeu um gruro de amigos numa van, que era aniversário de um deles, eles escolheram. Que eu mais aconselhava vir de van, gente. Melhor, né? Bem melhor. Se for beber, ou de aplicativo, não dirija, porque tem muita coisa para beber aqui na cidade. É isso aí. Sérgio, mais uma estreia maravilhosa. Eu não podia deixar de convidar o Zé, que é uma figura, como eu falei no início, uma figura ímpar, uma figura conhecidíssima aqui na região, representativa da cena cervejeira aqui na região, um empreendedor cervejeiro, que é um negócio que é muito bacana. Obrigado, mais uma vez, obrigado por você ter topado vir, ter topado participar desse papo, porque fiquei extremamente feliz de ter você. Obrigado a vocês. Que Eduardo também. Quando falou, o Zé é um cara querido, pouco vejo. Quando eu tiro foto dele, ele está no meio da rua. O engraçado é que quando a gente conversou de montar um podcast, falou, não, eu conheço a opção de gente, por exemplo, me veio à cabeça convidar o Zé. Falei, não, o Zé da Brewpoint eu conheço, é o primeiro que a gente vai convidar. Tirei uma foto dele, estava no meio da rua no telefone. Falei, como é que pode? Tem espião. Mas é isso aí, gente. Olha, nós estamos aqui, cervejando.com. Esse projeto.br. Cervejando por aí. Cervejando por aí. Coisa também, né? Cervejandoporaí.com.br. Entra no site. Isso. Entra no site, faz um contato com a gente, se tiver uma pauta pra gente. Elogios. Elogios é melhor, mas crítica também a gente aceita. Receita de cerveja, estamos até assim. Quiser entrar em contato com a gente, cervejandoporaí.com.br. E não perca, quinta-feira, lançamento do podcast Cervejando por Aí nas plataformas de podcast, no YouTube, no Spotify, em outras plataformas. Convide seus amigos que gostam da cerveja, né? Exatamente. Ok? Zezão, obrigado, irmão. Sucesso para a Brewpoint. Obrigado a vocês. Que 2023 possamos ter um ano melhor, né? Ainda melhor para todo mundo. Sem chuva. Não, chuva dentro do possível. Chuva não tem jeito, chuva vai ter. Mas vamos ver se a gente consegue sobreviver à chuva. Exatamente, vamos sobreviver. E você, obrigado por me convidar a fazer parte dessa família Cervejando por Aí, que é um prazer. A cerveja é uma fábrica de amor. Você bebe, passa a amar todo mundo. Minha mulher que diz isso. É isso aí. Quinta que vem, estamos juntos de novo, hein? Não nos abandone. Quinta que vem, estamos aí. É isso aí. Um abraço, gente. Valeu! Valeu!